Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E nessa parte de cima da tabela, todo mundo agora, ou muitos times agora secando o Atlético, que tem aí uma vantagem, mas essa vantagem, claro, pode ser ampliada nesse jogo contra o Vasco da Gama. É isso, Bruno. Um abraço para você, um abraço para os companheiros, um abraço para o fã de esportes. Se na última rodada a gente teve o Galo vencendo e todo mundo tropeçando, né, um monte de empate na rodada, nessa a gente teve o Palmeiras já ganhou, o Flamengo já ganhou, São Paulo e Inter tropeçaram, o Inter, enfim, tropeçando, tratando-se de um clássico, mas para efeitos de tabela, e todo mundo de olho no jogo do Galo contra o time do Vasco. Mas as vitórias de Palmeiras e Flamengo são vitórias super importantes para essa disputa. E o segundo tempo do Flamengo hoje achei de altíssimo nível. Altíssimo nível, hein, para o Flamengo. Já vamos ver, então, aí os melhores momentos do jogo lá no Maracanã. E vou dar uma boa noite para a Renata, que já vai falar muito, viu, Renata? Porque são vários lances também para você avaliar para a gente, tá bom, Renata? Boa noite, Bruno. Boa noite, fã de esporte. Já a gente fala das polêmicas dos 2 jogos. É isso, hein? VAR pra tudo que é lado e a Renata vai mostrar pra gente aí tudo o que aconteceu. Tá bom, a gente já tá vendo então o jogo aí no Maracanã, com os primeiros lances com destaque aí para o Furacão. Furacão jogando com o time praticamente todo reserva, né, Zupac? Mas mesmo assim deu um trabalhão pro Hugo, o goleiro aí do Flamengo, que mais uma vez foi destaque da equipe, Zupac. Tem me chamado a atenção todo o esforço feito pelo Eduardo Barros, né, o técnico interino que vai ficando no comando do Atlético Paranaense, que era auxiliar do Diniz, né? Quando o Diniz deixou o Atlético, ele ficou para ser auxiliar do Thiago Nunes e agora assume depois que o Dorival foi demitido, para dar algum padrão um pouco mais interessante para o time do Atlético. E a equipe tem jogado melhor, né? Tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. O que a gente viu, mesmo com o time bastante mexido, foi um Atlético, assim, na minha opinião, ou em condição de igualdade ou até superior ao Flamengo no primeiro tempo. O Atlético criou muitas chances de gol, foram quase 10 finalizações no primeiro tempo contra o gol do Hugo Souza, que mais uma vez jogou bem o goleiro do Flamengo. Foi um primeiro tempo de equilíbrio, né, como eu disse, ou de leve vantagem para o time paranaense, mas no segundo tempo o Flamengo assumiu o total controle da partida, se impôs em campo. O segundo tempo do Gerson foi um negócio absurdo, enorme. Ele parecia um cara de 3 metros de altura, ocupando assim o meio campo inteiro. O Arrascaeta também, mais uma vez, jogando muito. Pedro marcando novamente, Bruno Henrique voltando a marcar pelo segundo jogo seguido, contando a Libertadores, recuperando confiança. Então foi um segundo tempo bem forte do Flamengo, mas acho que vale destacar como o Atlético suportou enquanto conseguiu durante 45 minutos de maneira bem equilibrada, dando a entender que se mantivesse aquele ritmo, seria muito difícil para o Flamengo vencer. No segundo tempo, o Atlético praticamente não passou do meio campo, e aí a partir do gol do Pedro, mais um gol do Pedro, a vantagem se construiu, Bruno. E para vocês é isso? Chegou assim para realmente ficar e as coisas aos poucos, conforme as rodadas estão passando, vão entrando em seus lugares e é isso? É um Flamengo que entra no G4 para não sair mais e é daí para cima, Silas? O que você pensa? Olha, Bruno, eu vejo o Flamengo, eu vejo o Atlético Paranaense com uma estrutura muito boa, parecida com o do Flamengo, não com o mesmo nível de jogadores, óbvio. O Flamengo tem um nível de plantel que é fora do normal. Você vê que a volta do Felipe Luiz, a volta do Bruno Henrique, assim, e voltaram bem, não é que voltaram pouco bem. Aí você tem a manutenção do Hugo, esse goleiro que
Ele deu hoje umas rateadas ali com bola nos pés, sei lá, talvez está com excesso de confiança num momento ou outro, mas está atacando muito, está defendendo muito. A gente tem o Pedro lá na frente, que faz a gente esquecer o Gabigol, ou seja, um cara que faz gol, um cara que faz parede, e ainda os meninos do Flamengo. Puxa, outro dia eu recebi um WhatsApp do Flamengo contra o estádio para pedir desculpa pro Lincoln. Aí você vê um Ramon, o lateral esquerdo, jogando pra caramba. Quer dizer, hoje a gente praticamente correu o risco de não ter nenhum lateral direito em campo. E o Flamengo, mesmo assim, tem essa força. Eu acho que esse é o lado bom dessa diretoria do Flamengo. Tem muita coisa ruim ainda para ajustar, mas eu acho que o lado bom é que a diretoria está dando para o treinador um elenco capaz de, mesmo nesse momento de pandemia, o número de jogadores fora da lista e titulares era um número grande, jogadores importantes, Gabigol machucado, quer dizer, e ainda assim o Flamengo ganha de um Atlético Paranaense, que é um time muito forte, mesmo com seus reservas. Então, assim, já está chegando lá em cima, né, novamente, e com grandes chances de chegar no final do campeonato novamente dando a volta. Ô Renato, o que você pensa, hein? Passado aquele momento de adaptação também do Domi, de sua comissão técnica, talvez o momento mais crítico desse período, com os casos todos, os desfalques, Covid e tudo mais, aquela história toda goleada sofrida, né? E desde então são só vitórias. Quer dizer, o pior já passou e é daí para cima? Cara, eu penso muito que a retomada do Teve um Flamengo empate, né? Falei só vitórias, mas teve um empate contra o Palmeiras, né? Sim, mas a retomada do Flamengo como um todo, ela foi um pouco abaixo, né? Foi um Flamengo que tinha dificuldade para colocar ritmo. A gente teve uma questão física ali no começo, também de adaptação, de um Flamengo que... E hoje o primeiro tempo foi um jogo num ritmo muito baixo do Flamengo. Acho que até por isso o Atlético conseguiu ali criar chances. Agora, na segunda etapa, o Flamengo conseguiu colocar um ritmo mais forte, né? A circulação ficou um pouco mais rápida, entraram alguns jogadores também que têm mais qualidade. Concordo muito com o Silas que o Flamengo hoje tem titular, reserva muito bom, e tem mostrado que tem meninos da base também prontos para em algum momento ter oportunidade, ter espaço. Mas o Flamengo, quando conseguiu acelerar um pouco mais o jogo, colocar um pouco mais de ritmo, obviamente que o Flamengo inteiro, o Flamengo jogando com intensidade, com seus jogadores saudáveis, é time para estar brigando. Eu acho que esse ano a tendência é de ser um pouco mais equilibrado, justamente porque a gente fala de um Flamengo que está em construção. Acho que o time ainda tem muitas coisas para ajustar. Aos poucos esse crescimento está acontecendo, mas ainda tem um caminho a percorrer. Quando a gente falava do Jorge Jesus começando esse brasileiro e indo até o final, por exemplo, a gente falava de uma sequência de trabalho, de um time que já estava muito bem estabilizado, os jogadores absorvido muito bem uma ideia de jogo, um modelo. Agora não, a gente está falando de uma nova construção, do próprio Domi, que não está controlando o time, mas certamente em reuniões via vídeo deve estar ajustando alguma coisa, deve estar trabalhando também. Mas a gente está falando de uma construção, de ter rompido uma ideia ali no começo, de ter tido alguns percalços, e aí a gente vê até uma pressão muito grande. Eu ouvi até estagiário, tira o estagiário daí, não sei o que lá. E, cara, o terceiro gol do Flamengo é muito a cara do tipo de jogo que o Domenech busca. É esse jogo mais posicional, de atrair o adversário e sair tocando para acelerar, que é algo que ele faz, que ele gosta muito. As equipes, por exemplo, do Guardiola, que ele trabalhou muito tempo, faz muito isso. Então, acho que é uma questão de tempo. Acho que o Flamengo vai estar nas cabeças. Mesmo quando não joga bem, tem qualidade para resolver jogo. Acho que times desse tamanho de qualidade, mesmo quando não joga bem, acaba ainda achando alguma solução. Mas eu acho que é um processo e um crescimento que tem sido nítido. Então, mas nos últimos jogos, isso que o Renato destacou do estilo, que, né, aos poucos a equipe vai se adaptando, nos primeiros jogos dessa comissão nova com o Flamengo, a gente via que era um time que deixava de ter aquela velocidade ou aquela agressividade de antes, né? De repente é um time que voltou assim a ser agressivo, a ser veloz, a ser incisivo. Já é um passo atrás dessa comissão técnica ou é situação de jogo? É situação de repente, você pegar adversário que joga aberto? É situação de repente, você estar jogando com os jovens e saber ser reativo? Como é que vocês equilibram isso? O que você acha, Zupac?
Acho que tem a ver sobre a evolução do próprio trabalho do Domi e da comissão técnica. Como o Renato destacou bem, acho que tem uma questão física importante também, porque a chegada do Domi, ela praticamente bateu com a retomada, né, do futebol. O Flamengo, o Campeonato Carioca voltou antes, o Mister se despediu depois do Campeonato Carioca, houve um intervalo ali até o começo do campeonato. Pelo menos a gente tinha a impressão de que existia uma defasagem física. O próprio Domi falou que precisava rodar bastante o elenco para recuperar muito bem os jogadores, para trazer todos os principais jogadores para um patamar físico que permitisse uma adaptação mais aceitável para esse modelo de jogo. Então, fisicamente o time está melhor, o entendimento do trabalho também está melhor. Em termos de confiança, a crença sobre a evolução desse trabalho também faz com que os jogadores se sintam mais confortáveis e mais confiantes para arriscar e para fazer tudo o que está sendo praticado nos treinos. Então, de maneira geral, é um Flamengo que a gente vê evolução, mas que ainda existem pontos ou momentos que o time vai ter o seu nível de oscilação, o que a gente não via no ano passado e que a gente ainda vê nessa temporada como um grande exemplo, quando o Flamengo enfrentou uma equipe bem mais evoluída coletivamente do que ele, que foi o jogo com o Del Valle, onde o Flamengo tinha praticamente a sua força máxima ali e acabou enfrentando um adversário coletivamente muito superior, que colocou o seu ritmo durante os 90 minutos contra o Flamengo, e ali o time não conseguiu jogar. Em nível de intensidade, aquele Flamengo parecia o Flamengo do começo, do Domenech Torren, onde o time não tinha intensidade com a bola e sem a bola não conseguia dar pressão nenhuma na posse do adversário. Aquele foi um ponto crítico. Nos últimos jogos, o time melhorou bastante nesse sentido. Em especial no segundo tempo de hoje, se impôs como a gente espera que o Flamengo se imponha, como se impôs, por exemplo, nos ótimos jogos contra o Bahia, contra o Fluminense, e o jogo da última quarta-feira contra o Independiente Del Valle, que foi um jogo bastante diferente, né? Onde o Del Valle colocou a sua maneira de jogar, porque é assim que ele faz, e o Flamengo conseguiu adaptar-se bem demais e tornou-se um time reativo que aplicou uma goleada de 4-0. O Flamengo é o quarto colocado, hein, pessoal? Já já a gente mostra a tabela aí direitinho pra vocês. Vocês vão ver o Flamengo já encostando no Palmeiras, no Internacional e de olho no Atlético, que joga mais contra o Vasco. Já já a gente vai ver também o Clássico Carioca, que aconteceu nesta manhã. E ao vivo aqui a entrevista do Fernando Diniz. Vamos lá pro Maracanã. Fernando Diniz, técnico do São Paulo. O São Paulo empatou 1-1 com o Curitiba. Tem ainda as goleadas, hein? Goleada sofrida pelo Liverpool. O Liverpool tomou 7. United tomou 6 do Tottenham. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.